Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Gostaria que antes de começar a mensagem, se inscreva no canal, deixe o joinha, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos meus vídeos, certo? Vamos lá, hoje vamos falar sobre o processo. Nós vivemos embaixo de um processo, todos os dias de nossas vidas, todos os dias nós acordamos e há um processo. Levantamos, temos nossa rotina. Então, quando estamos aqui na Terra, nós vivemos um processo. E a Bíblia mostra que nós temos no mundo aflições, sofrimento e muitas dificuldades, né? E alguns sofrem mais que os outros. Uns sofrem mais e outros sofrem menos. Mas no mundo tereis aflições, né? Mas a Bíblia fala, tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer. Então, a nossa vida é assim. Nós, cristãos, queremos nós queremos mostrar que podemos vencer, que nós podemos mostrar para o mundo que podemos sofrer menos. E nós podemos mostrar através do que vivemos, pela nossa fé. Queremos mostrar que nós podemos sofrer menos, pois vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Porque nós chamamos a existência, né, coisas que não existem. Chamamos a existência aquilo que não existe, aquilo que a gente não vê, mas nós cremos. Né? Pois nessas coisas que não existem, nós cremos, né, coisas que não existem, pois né, essa é a nossa base. A base nossa é a nossa fé. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, né, tudo que Deus criou, lá em Gênesis diz que todas as coisas que Deus fez, ele disse, e Deus viu que era bom. Lá em Gênesis 1. Então Deus cria tudo, ele observa e ele avalia e vê que era bom. Aqui nós temos que entender que tudo é pela fé e sofremos e temos que entender que no mundo temos essas aflições, mas nós temos a fé. Entender que tudo é pela fé e sempre agradar o espiritual. Sempre Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, porque com Deus eu estarei protegida, eu estarei segura, eu estarei guardado. Aqui na terra tudo é passageiro. Então, quando começamos e cremos e levamos nossas coisas e confiamos que é tudo com fé em Deus, tudo. Então, quando começamos a afirmar minha fé em Deus, tudo que eu for fazer, e eu coloco nas mãos dele. Eu coloco nas mãos de Deus. Minha vida, em tudo o que eu for fazer, eu coloco nas mãos dele. Pois ele é prioridade na minha vida. Pois ele é prioridade em tudo na minha vida. E no começo Deus disse, haja luz, e houve luz. Em Gênesis 1. E no segundo primeiro processo, Deus fez tudo com clareza. Deus fez tudo e viu que era bom. E no processo, Deus fez tudo quando tem assim clareza, quando tem verdade, tem luz. Quando tem a clareza de Deus, fica tudo iluminado em nossa vida, em nossa volta. Tudo se ilumina. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, colocamos Deus em primeiro plano em nossas vidas. Antes de qualquer coisa se cumprir,
na sua vida, na minha vida, a gente coloca acontecendo de forma bem feita, de forma certa. Eu preciso ter luz. Por isso, o que quer que eu vou fazer, preciso ter Deus em primeiro lugar. Preciso ter Deus em primeiro plano. Preciso ter Deus em tudo, para tudo ser claro, iluminado, esclarecido. Você tem uma vontade de ter seu negócio, você tem seus sonhos, e ter sua casa, seu carro, ter filhos, ter seu casamento. Então, você tem que ter Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Porque o princípio é esse, que para você ter clareza, ter a prioridade, a fé em Deus, antes de tudo, de qualquer coisa, procure ser iluminado por Deus. Procure, informe, busque entender primeiro sobre o negócio que você vai ter, sobre que você quer ter, seus sonhos. Procure ter clareza. Procure Deus que você vai ter essa clareza. Você ter sua casa, ter seu carro, ter seu negócio, ter seu casamento. Busque esclarecimento primeiro em Deus. Busque a fé em Deus para você não errar. Muitas pessoas não conseguem ter as coisas porque não busca o esclarecimento, porque o processo de todas as coisas, de tudo, é ter as coisas, porque não buscar o esclarecimento, o processo de todas as coisas é esse, você buscar o esclarecimento. As coisas é ter esclarecimento e é ter Deus em primeiro lugar. E aí quando o mal vier, quando vier o mal, e aí quando o mal vier, as informações são erradas. O mal vem com informações erradas. Mas se você tem Deus, quando o mal vier, a mais, quando tem trevas do que luz, você não consegue. Mas se você tiver mais Deus e a luz dele, tudo é esclarecido, tudo é iluminado, aí fica mais fácil com Deus. Aí fica mais fácil, fica mais difícil do inimigo te enganar. Então, com Deus fica mais fácil. Mas quando você vive pela fé e busca clareza, colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter clareza em todas as coisas, vai ter sucesso em todas as coisas. Aí você vai sofrer menos, errar menos. Então, é colocar Deus em primeiro lugar. O processo das coisas, nossas vidas, é esse, colocar Deus em todos os processos de nossas vidas, em todas as coisas que nós fazemos. Então, sempre que a gente buscar Deus, as coisas vão durar mais, durar muito, para sempre. Você faz um alicerce bem feito, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro plano de sua vida. Esse é o processo de todos os dias: clareza, fé, firmeza, estabilidade. Use isso sempre na sua vida. Use isso sempre na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no seu casamento. E aí, sua vida vai dar certo. Qualquer coisa que estiver passando, seja uma depressão, seja uma decepção, seja uma perca, tudo dá errado. Mas você, então, é hora de acordar para viver o processo que Deus tem em sua vida. Queimar essa etapa que você está vivendo e colocar Deus em primeiro plano, Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Comece a se preparar todos os dias para viver embaixo do processo de Deus. Então sua vida vai mudar, pois esta é a solução.
Deus em primeiro lugar, certo? Então, entre a brecha, entre na brecha como José. José, ele fez tudo isso. Antes de qualquer coisa, ele colocou Deus em sua vida em primeiro lugar. Todos conhecem a história de José? José, ele suportou a maior adversidade da sua vida. Ele, quando disse não à mulher de Potifar, não ficou ali sendo tentado para mostrar a si mesmo a força interior que tinha. A pegada da mulher não foi de palavras apenas. Ele agarrou, ela agarrou de tal forma que até suas roupas ficaram para trás. Faça como José, saiba qual é o seu propósito. Desde o início, José sabia do seu propósito. Desde o início, José, da sua história de José, podemos ver como ele tinha fé e sabia qual era a sua missão. Colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E isso é o que manteve firme, mesmo nas provações, o que ele passou por tantas desaventuras, por tudo ali que ele viveu, o segundo homem mais importante do Egito foi José, lá em Gênesis 39, 2, 5. Então, Gênesis 37 fala dos seus irmãos que se curvaram diante de José, pois se tornou governador. Então foi por Deus na vida de José. Nós temos que viver cada dia colocando Deus em primeiro lugar. A vida está te dando oportunidade, está te dando essa oportunidade de ser como José. Então, José, lá em Gênesis 37, Gênesis 39, José vendo como foi vendido como escravo pelos seus irmãos. A história de José, a vida de José, a história de José sendo vendido pelos próprios irmãos. José tinha 10 irmãos. E é um exemplo de inveja, a traição e sofrimento na vida de um homem que confia em Deus. O episódio marcante se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37. José, filho predileto de Jacó e de Raquel. Isso deparou os ciúmes dos seus outros irmãos. Além disso, o favoritismo que José tinha, sonhos que ele se via como o líder, e seus irmãos se curvando diante dele. Isso aumentou ainda mais o ódio e a inveja dos seus irmãos por ele. Certo dia, os irmãos de José foram pastorear o rebanho de seu pai, numa região chamada Siquém. E Jacó enviou José, que tinha uns 17 anos, 17 anos, para verificar como eles e o rebanho estavam. Quando eles viram que José estava se aproximando, conspiraram contra ele. Eles consideravam tirar a sua vida. E teria sido assim, queria que José que José fosse morto. Ter sido morto por um animal selvagem. Então, Rúben, um dos seus irmãos, tentou livrar o José, tentou livrar o rapaz, dizendo:
Porque porque, dizendo assim, para que não matasse José. Então, sugeriu que José fosse jogado numa cisterna vazia, no deserto. Aí, eles tentavam devolver o José para o seu pai. Mas, depois disso, enquanto comiam, viviam em caravana ali, de ismaelita, que vinham carregando as espécies de Gileade, né, em Judá, sugeriu que, em vez de matarem o próprio irmão, que eu vendesse para esses vendedores itinerantes. Assim, decidiram venderem José por 20 moedas de prata, em vez de matá-lo. Os irmãos de José pegaram na túnica especial que o pai havia dado a José e molharam no sangue ali eles foram e molharam a túnica de José no sangue de um bode. E assim simbolizaram a morte do irmão e enviaram a túnica ao pai de José, que reconheceu como evidência de morte do seu filho amado. Então José foi levado pelos mercadores para o Egito, onde foi vendido como escravo para Potifar, um oficial de alta posição. Deus estava com José e abençoava em tudo o que ele fazia. Assim ele se tornou um administrador fiel na casa do seu senhor Potifar. Ele se tornou um administrador fiel na casa de Potifar. Olha, José colocou Deus em sua vida em primeiro plano, em primeiro lugar. Esse episódio da vida de José, sendo vendido pelos seus próprios irmãos, é um exemplo de como Deus está, como Deus usa situações difíceis da vida para cumprir os seus planos e propósitos. O Senhor permitiu que essa maldade causada pelos irmãos de José se transformasse numa grande oportunidade na vida de José. Apesar do grande sofrimento, os sonhos de José se realizaram e ele foi grandemente abençoado. Mais que isso, José tornou-se uma bênção. José tornou-se para muitos povos, ele foi grandemente abençoado. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas posteriormente, inclusive na sua própria família. No fim, José perdoou seus irmãos e trouxe seu velho pai, Jacó e toda a sua família para viverem no Egito junto com ele. Então é isso. Nós vivemos embaixo de um processo todos os dias. Então nós temos que ser como José. Deus quer te promover, te levar para outro nível. Basta você viver embaixo do processo todos os dias. Essa história de José está em Gênesis 39, 37. Dá uma olhada, leia e veja o exemplo que José deixou, colocando em sua vida Deus em primeiro lugar, o processo de Deus na vida dele,
quando estamos aqui na Terra, tem um processo. E a Bíblia mostra que nós temos no mundo aflições, sofrimentos. Alguns sofrem mais e outros sofrem menos. Mas nós podemos sofrer menos. A nossa vida é assim. Mas nós cristãos queremos, né, demonstrar, nós queremos sofrer menos, queremos mostrar que nós podemos sofrer menos, pois nós vivemos pela fé. Hebreus 11 fala, tudo é pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas nós cremos. Então é isso a mensagem. O justo viverá pela fé. Então vamos viver o processo de Deus em nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até as próximas